Olá pessoal, tudo bem? Sou o Silvio Godoy da empresa Fact Consulting, uma empresa que trabalha com metodologias e ferramentas de excelência operacional e tem como base o Total Performance Management, o TPM, mais conhecido como TPM, é uma metodologia ligada à eliminação de perdas nos processos industriais. Começa no coração da fábrica, que é a produção, que é onde gera o resultado da empresa, mas ela tem uma abrangência em todo o sistema produtivo. Inicialmente na produção, que é o coração da empresa, identificamos muitas perdas provenientes das áreas de apoio, a compra, vendas, manutenção, qualidade, logística. Essa expansão se dá com o tempo a ponto de você descobrir que tem uma fábrica fantasma dentro da sua fábrica. Com isso, o resultado fica excelente. Hoje estamos aqui para falar de um tema específico do TPM, o OEE, Eficiência Global do Equipamento. O OEE é um termo que exprime a taxa de utilização desse equipamento, baseado em 3 fatores fundamentais: disponibilidade, relativo ao tempo disponível que esse equipamento tem para produzir; desempenho, que está ligado ao ritmo de produção, à velocidade que esse equipamento tem na produção; qualidade, que tem relação direta com a qualidade do produto feito por esse equipamento. Entre as grandes perdas existentes nas empresas, especificamente nas indústrias, as perdas de equipamento ocupam um lugar significativo nesse cenário. No processo seriado temos alguns tipos de perdas que nós tratamos, que são as quebras, os ajustes, setup, por troca de ferramental, por startup, por baixa velocidade, por chocoteio. Também em qualidade, por reprocesso ou retrabalho e por refugos. Existe um tempo programado que ocorre algumas perdas já previstas, tipo horários para refeição, manutenções preventivas e atividades de rotina como reuniões e outras atividades que não interferem no tempo que o equipamento precisa produzir. Essas perdas, como elas não interferem na atividade do equipamento e são consideradas perdas programadas, elas definem um tempo que o equipamento deve estar disponível, que é o tempo de carga ou o tempo de utilização desse equipamento. Entretanto, podem ocorrer alguns eventos que interferem no tempo de carga ou na disponibilidade do equipamento, ou seja, quebra-falha, perdas que interrompem ou deterioram a função do equipamento ou exigem a substituição de peças ou reparos nesse equipamento. Normalmente são tempos superiores a 5 minutos. Perda por tempo de setup e ajustes. Perda por setup é relativa ao tempo entre o final da produção de um produto e o início da produção do próximo produto, em velocidade normal, livre de defeitos e após todas as alterações e ajustes terem sido feitos para o próximo produto. Perda por troca de ferramental. Normalmente são perdas ocasionadas por desgaste, quebras de ferramental que não tem tanta relação com o equipamento. Normalmente estampos, brocas, cortadores, ferramentas de estampagem e outros dispositivos que sofram desgastes, aquele desgaste natural, com a redução da vida útil desses componentes. Perda por startup. Normalmente, quando você liga o equipamento, você tem um tempo para que esse equipamento adquira as condições normais de operação, de velocidade, qualidade, produtividade, problemas no sistema hidráulico ou problemas na máquina que exigem um tempo de aquecimento dessa máquina para que o seu processo se estabilize, que chamamos de tempo de startup. Estas 4 perdas comprometem a disponibilidade do equipamento e definem o tempo bruto de operação. Bom, falamos até agora da disponibilidade do equipamento. Agora nós vamos falar das perdas que comprometem o desempenho do equipamento. Perdas por pequenas paradas. São perdas relativas a pequenas interrupções que interferem no processo produtivo, porque apesar da máquina não ter quebrado, você tem que fazer um pequeno ajuste, um pequeno reparo que demora até 5 minutos, um tempo mais ou menos nessa base, mas que isso quebra a cadência produtiva, quebra a velocidade do equipamento. Então nós classificamos como pequenas paradas. Perda por baixa velocidade é a perda relativa à diferença entre a velocidade de projeto e a velocidade real do equipamento. É normalmente causado por alguns problemas presentes ali que reduzem a velocidade do equipamento. Estas perdas relativas à velocidade ou ritmo de produção
definem o tempo líquido de produção. Bom, até agora nós já falamos sobre disponibilidade, sobre desempenho e agora vamos falar sobre qualidade. Perda por defeito e retrabalho. São perdas na operação que têm relação com a matéria-prima, com a mão de obra, insumos ou outros recursos desperdiçados. E ao produzirem peças com defeitos, essas peças podem ser retrabalhadas ou até refugadas. Bom, pessoal, até agora nós vimos que existem algumas perdas presentes, nos processos produtivos que são relativas ao equipamento. E é claro que a gente não explicou com detalhes como que essas perdas interferem no processo. No curso de facilitadores TPM FACT, nós abordamos esse tema com muita profundidade. Serão 5 dias de atividades teóricas e práticas, uma verdadeira imersão no mundo TPM. Inclusive, terá um dia onde nós estaremos no chão de fábrica observando em loco estas perdas. Então, para quem quiser conhecer mais a respeito, vem com a gente. Agora, na fórmula de cálculo do OE, que é exatamente a multiplicação entre esses 3 índices, disponibilidade, desempenho e qualidade, multiplicados entre si e multiplicados por 100 para você ter um número percentual do OE. O OE, normalmente nas empresas, é um número baixo. Às vezes por desconhecerem o processo de cálculo e às vezes porque não tem interesse em calcular realmente qual que é a eficiência do seu equipamento. Mas na realidade é uma oportunidade de identificar como estamos e o que podemos fazer para crescer. Então o que faz o TPM? O TPM começa a mostrar para ele a importância do trabalho dele. Quando ele começa a observar as coisas e aquelas coisas ruins começam a ser tratadas, ele fala, eu fiz uma coisa legal, E aí começa a despertar esse interesse, a melhoria da autoestima. Tudo isso aí faz com que ele se transforme. Ele começa a fazer TPM em casa. Começa a melhorar na casa dele. Então você observa muita mudança de comportamento. Isso é fantástico. É fantástico. A gente trabalha bastante tempo com isso. Você vê hoje que tem diretores, presidentes de empresa que começaram na base lá com o TPM. Mudou a vida da pessoa. Faça a sua inscrição, venha conhecer a FACT, vem com a gente.